Há um silêncio que habita o coração humano. Um silêncio que nem o sucesso, nem o dinheiro, nem os aplausos conseguem preencher. Quantas vezes você já olhou ao redor e percebeu pessoas aparentemente realizadas, com tudo o que o mundo chama de vitória, mas que por dentro carregam um vazio que nenhuma conquista consegue esconder? Vivemos cercados por pessoas que correm incansavelmente atrás de algo. Correm atrás do reconhecimento, do status, da aparência de plenitude. E, no entanto, à noite, quando o barulho do mundo cessa, elas sentem o eco de um abismo interior. Esse abismo surge quando a alma se constrói sobre terreno instável. É como edificar uma casa sobre areia. Por mais bela que pareça, o primeiro vento forte a derruba. O drama da modernidade é que aprendemos a construir, mas esquecemos de firmar o alicerce. Somos ensinados a acumular, a competir, a provar nosso valor, mas raramente nos ensinam a nos perguntar: sobre o que estou erguendo a minha vida? E essa pergunta, simples e profunda, é a porta para toda verdadeira transformação. Qual é a sua base? Em que chão você está apoiando suas escolhas, seus amores, suas decisões? Se a resposta for na aprovação dos outros ou na necessidade de parecer bem-sucedido, cedo ou tarde virá o colapso. Porque o ego é um arquiteto impaciente. Ele constrói rápido, mas sem fundação. Já o espírito, esse sim, constrói lento, mas sobre pedra firme. Durante anos, observei a alma humana em seus muitos labirintos e percebi algo. O ser humano pode possuir uma mente brilhante, capaz de criar mundos inteiros, mas, se essa mente não for guiada por um princípio maior, ela inevitavelmente se volta contra si mesma. A mente sem espírito é como fogo sem direção. Destrói o que deveria iluminar. Por isso eu digo, o equilíbrio verdadeiro só nasce quando reconhecemos algo que nos transcende. Chame isso de Deus, de centro, de princípio vital. O nome não importa. O que importa é que sem essa presença que dá sentido ao caos, até a mais bela das conquistas se torna um fardo. Sem esse eixo interior, a vida se fragmenta, o dinheiro vira obsessão, os relacionamentos se tornam dependência, as decisões se tornam tentativas desesperadas de preencher um vazio que nada do mundo consegue ocupar. Mas quando o espírito ocupa o centro, quando Deus ou o divino dentro de nós volta a ser a base, tudo se reorganiza naturalmente. O que é falso se dissolve. O que é verdadeiro floresce. A busca por aprovação perde o sentido e surge algo silencioso e profundo. A escuta da intuição, que não é outra coisa senão a voz de Deus, falando baixinho dentro de nós. Talvez você, que me ouve agora, sinta exatamente isso. Corre, trabalha, busca, mas parece que algo ainda falta. Pois eu lhe digo, não é mais esforço que falta. É fundamento. Quando a base é sólida, tudo o que se constrói sobre ela se sustenta. A vida deixa de ser uma sequência de tentativas frustradas e passa a ser uma jornada de sentido. Então, permita-me fazer-lhe uma pergunta que pode transformar sua rota. Você está alinhando a sua vida com o que Deus deseja para você ou apenas com o que o mundo exige de você? Essa resposta define o rumo de toda a sua existência. Ela é o divisor entre viver no piloto automático e viver com propósito. Se essa reflexão toca algo dentro de você, escreva nos comentários agora mesmo. Eu escolho construir minha vida sobre uma base sólida. Essa afirmação, quando dita com verdade, começa a reorganizar a sua consciência. Porque a mudança sempre começa no invisível, na decisão interior de se alinhar ao que é real. E lembre-se, este é apenas o primeiro passo da nossa jornada. Se você deseja seguir comigo nessa caminhada de autoconhecimento, propósito e despertar interior, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui,
Cada palavra é um espelho para a sua alma, e cada reflexão uma chave para libertar a sua mente. Quando o fundamento é verdadeiro, já não é a opinião do mundo que guia as suas escolhas, mas a voz profunda que vem do seu próprio centro. E é aí que o poder da transformação começa. Você passa a dizer não ao que te destrói, não por medo, nem por imposição, mas porque sua alma já não suporta mais o peso daquilo que a aprisiona. Nesse ponto, até o corpo muda de significado. Ele deixa de ser apenas aparência ou vaidade e se torna um templo vivo, o lugar onde o divino respira através de você. Cuidar dele deixa de ser obrigação e passa a ser reverência. Cada respiração se transforma em lembrança de que a vida não é acaso, é dádiva, e a paz, que antes parecia distante, floresce silenciosa. Não nas multidões nem nos aplausos, mas no instante em que você silencia e ouve dentro de si a presença daquele que sempre esteve lá. Porque toda transformação começa assim, com um chamado sutil, com uma pergunta profunda e com a coragem de olhar para o próprio alicerce. Muitos acreditam que espiritualidade nada tem a ver com prosperidade, com dinheiro ou com o mundo concreto, mas eu te digo, com a certeza de quem observou a alma humana por toda uma vida, tem tudo a ver. Pois o verdadeiro sucesso não é uma soma de conquistas externas, mas a expressão visível de um estado interior alinhado, lúcido e em paz. Eu vi homens e mulheres que possuíam tudo aquilo que o mundo costuma admirar, fama, riqueza, influência, mas dentro deles havia apenas fragmentos de um ser em ruína. Eram como sombras habitando palácios, prisioneiros dentro das próprias conquistas. Tinham medo de perder o que conquistaram, medo de revelar o que realmente sentiam, medo de encarar o vazio que aplaudem em silêncio. E a razão é simples: construíram castelos sobre areia. Brilhavam por fora, mas por dentro ruíam em silêncio, vítimas de uma fundação frágil, de uma alma sem raiz. Agora olhe o contraste. Há pessoas que, mesmo em meio a tempestades, permanecem firmes como montanhas. Perdem o que têm, mas não perdem o eixo. São criticadas e, ainda assim, caminham com serenidade. Essas pessoas não vivem por sorte, nem por acaso. Elas vivem a partir de uma base espiritual, enraizadas em algo que não se abala. As suas raízes tocam águas profundas, o sagrado que habita dentro de cada um de nós. O verdadeiro sucesso nasce no invisível. Ele começa na alma e só depois floresce no mundo. O exterior é um espelho tardio do que já foi cultivado no interior. Quer prosperar? Então alimente a raiz. Quer colher resultados? Fortaleça o fundamento. Não há edifício duradouro sem uma base sólida. E o mesmo se aplica à mente humana. Não há equilíbrio sem espírito, porque não adianta exibir uma mente brilhante se o espírito está vazio. Uma mente sem luz interior se perde facilmente em sua própria escuridão. E eu repito o que tantas vezes observei em meus pacientes e em mim mesmo. O homem que domina o mundo, mas não domina a si mesmo, é o mais frágil dos homens. Quem não pode governar o próprio interior, jamais governará algo que realmente valha a pena. O ego, quando reina sozinho, transforma a vida num campo de batalha. Ele é inquieto, insaciável e faminto. Deseja sempre mais, mas nunca o suficiente. E enquanto o ego estiver no trono, a alma permanecerá em guerra. Porque o ego é feito de areia movediça. Ele se expande, mas nunca se enraiza. A cada conquista, uma nova falta. A cada vitória, um novo medo de perder. Por isso, eu te convido, com toda a sinceridade da alma, respire profundamente e pergunte a si mesmo: quem está no controle da minha vida neste exato momento?
É o meu ego, faminto por aprovação e aplausos? É a ansiedade, empurrando-me a correr sem direção? É o medo, disfarçado de prudência, ditando os meus passos? Ou eu já entreguei o leme da minha existência a algo maior do que eu mesmo? Feche os olhos, respire. Permita-se ouvir o que talvez você tenha silenciado por tanto tempo. E pergunte em silêncio: estou construindo minha vida com Deus ou apenas tentando encaixá-lo nos espaços vazios que sobram? Essa pergunta, simples em aparência, é um divisor de águas. Ela define se você continuará repetindo velhos padrões ou se começará uma nova jornada, uma vida com direção e não apenas movimento. Agora, eu quero que você declare o que escolhe hoje. Escreva nos comentários uma frase que simbolize essa decisão. Pode ser: eu escolho entregar o controle da minha vida a Deus. Ou eu construo minha vida sobre uma base firme. Quando você escreve, você ancora sua decisão no visível e no invisível. Você transforma o pensamento em verbo, o verbo em ação e a ação em transformação. Essa é a linguagem do inconsciente. Ele entende quando você declara o que decide ser. E se essas palavras ressoam no seu coração, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada reflexão é um espelho que te leva de volta à tua própria essência. Nada do que é dito aqui é teoria distante. É prática viva. É psicologia aplicada à alma. É o caminho de quem busca firmeza num mundo em colapso. Mas há um erro comum entre os homens. Um erro que destrói gerações inteiras. Eles lembram-se de Deus apenas quando tudo já desmoronou. Buscam-no como último recurso e não como fundamento. Mas há uma diferença abissal entre colocar Deus como a base da vida e colocá-lo como o plano B. O primeiro é um ato de fé. O segundo, um gesto de desespero. O primeiro edifica. O segundo tenta remendar ruínas. Talvez você esteja ouvindo isso agora não por acaso. Talvez exista um chamado que te trouxe até aqui. Um convite silencioso para realinhar o rumo da tua vida antes que o peso das circunstâncias se torne insuportável. Talvez o próprio Deus esteja te dizendo agora, por meio destas palavras: eu quero ser tua base, não o último recurso dos teus fracassos. Pense, quantas vezes você se apoiou em forças temporárias, acreditando que seriam o suficiente? Quantas vezes buscou nas pessoas, no dinheiro ou nas promessas fáceis, apenas para vê-las escorrerem pelos dedos como areia seca? A verdade é simples, mas exige coragem. Não há prosperidade real quando a base é frágil. Não há paz genuína quando o centro da vida é ocupado pelo medo, pelo ego ou pela dúvida. E se essas palavras despertam algo em você, escreva agora mesmo: a base da minha vida precisa ser firme. Declare isso como quem planta uma semente. E compartilhe nos comentários o que você tem aprendido sobre tentar sustentar a vida com forças passageiras. A sua história pode ser o farol que outro ser humano precisa para reencontrar o caminho. Nunca subestime o poder de uma palavra dita no momento certo. Ela pode ser o sopro que desperta uma alma adormecida. E siga comigo, porque na próxima parte desta jornada nós vamos mergulhar ainda mais fundo. Falaremos sobre como hábitos diários guiados pela fé e pelo propósito criam prosperidade verdadeira, não aquela sustentada por fórmulas mágicas, mas por uma mente firmada no espírito e uma alma enraizada na eternidade. Há períodos na vida em que tudo parece suspenso. Você olha ao redor e não há movimento, não há sinais, não há respostas. O tempo parece parado e a alma começa a se inquietar. Mas permita-me lhe dizer uma verdade profunda. Esse silêncio não é abandono. Esse silêncio é um chamado. É nesse espaço entre o som e o vazio que Deus treina a alma para ouvir. A sabedoria não grita,
ela sussurra. E apenas aqueles que aprenderam a aquietar-se são capazes de distinguir esse sussurro no meio do barulho do mundo. Muitos desistem nesse ponto. Desistem porque confundem movimento com progresso, barulho com vida, pressa com propósito. Mas o mistério da existência é outro. As grandes realizações nascem do invisível. Elas germinam nas horas silenciosas, quando a alma se volta para dentro e o espírito se alinha com a eternidade. Carl Jung costumava dizer que tudo o que é grandioso começou como um sonho silencioso. Antes de qualquer obra, há sempre um instante de recolhimento. O silêncio é fértil. É nele que as sementes germinam, que a terra se prepara, que o invisível começa a tomar forma. O silêncio não é ausência, é gestação. E toda gestação requer paciência. Talvez você esteja vivendo esse exato estágio, um tempo em que nada parece acontecer. Mas não se engane. Mesmo quando você não vê, algo está sendo moldado nos bastidores da sua existência. O invisível trabalha antes que o visível se manifeste. E quando tudo estiver pronto, o tempo da ação chegará. E você saberá, porque a clareza sempre chega para quem sabe esperar. Por isso, não fuja do silêncio. O silêncio não é um castigo, é um convite. Use esse tempo para alinhar a sua alma, para ouvir mais e falar menos, para orar com mais profundidade e menos ansiedade. Quando a clareza vier, e ela virá, você sentirá, sem dúvidas, que é o momento certo de agir. Agora, escreva comigo nos comentários uma frase que consolide essa consciência. Eu aprendo a ouvir no silêncio. Ou, eu confio mesmo quando não vejo. Essas palavras não são apenas frases, são sementes espirituais. Quando você as escreve, transforma a reflexão em compromisso, intenção em ação. E lembre-se, siga comigo nessa jornada. Inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, porque o que vem a seguir vai além das palavras. É um mergulho em direção à força criadora que nasce do silêncio. A vida se revela em escolhas. Cada decisão é uma bifurcação que desenha o caminho que você trilhará. E é aqui que muitos tropeçam. Tomam decisões sem consultar o divino. Quantas vezes você já escolheu relacionamentos, negócios, amizades, caminhos apenas pelo impulso? E quantas vezes só lembrou de Deus quando tudo deu errado? Esse é o ciclo que precisa ser quebrado. O hábito de chamar o divino apenas para apagar incêndios, quando ele sempre quis estar presente desde o primeiro passo. Deus não quer apenas consertar depois, ele quer participar antes. Não quer ser o último recurso, mas o primeiro alicerce. E essa mudança de postura transforma tudo. Ela separa a vida que vive, apagando crises da vida, que constrói com solidez e consciência. Se isso fala ao seu coração, declare agora mesmo nos comentários: quero começar a decidir com Deus e não apenas recorrer a Ele depois. Esse simples ato é mais do que um gesto simbólico. É o início de uma nova forma de viver. E talvez, ao escrever isso, alguém que esteja lendo encontre o impulso que precisava para mudar a própria história. Nunca subestime a força de uma decisão compartilhada. Quem anda com Deus vive com menos barulho e mais direção. Isso não significa ausência de desafios, mas presença de clareza. Significa caminhar em meio à tempestade sem perder o eixo. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, a mente se torna mais lúcida. Você começa a distinguir o que vem do medo e o que vem da fé, o que é urgência e o que é distração disfarçada, o que é propósito e o que é armadilha. Essa é uma das maiores bênçãos, o dom do discernimento. E nessa jornada você descobrirá algo essencial. A paz interior é um dos sinais mais confiáveis que Deus nos dá. Já percebeu isso?
Muitas vezes o caminho certo não é o mais confortável. Ele pode exigir renúncia, quebrar o orgulho e desafiar o ego. Mas ao mesmo tempo traz uma paz serena, um silêncio afirmativo dentro de você que diz: este é o caminho. Essa paz é o sim de Deus na alma. Talvez agora sua mente esteja cheia de dúvidas, ansiedades, vozes contraditórias. Mas lembre-se, Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de direção. E a direção dele não se impõe pela força, não grita para abafar o caos. Ela chega como um fio de paz, firme, silencioso, conduzindo você à clareza. Mas essa direção só se revela àqueles que têm coragem de entregar o controle. É preciso humildade para silenciar o ego. É preciso fé para dar passos mesmo sem ver o caminho inteiro. E é preciso paciência. A paciência de quem confia que o invisível está trabalhando por trás de cada aparente pausa. Porque a verdade é esta: a vida não nos dá tudo quando queremos. Ela nos dá quando estamos prontos. A vida não nos dá todas as respostas de uma vez. Ela nos convida a confiar na próxima luz, no próximo passo iluminado. Por isso, eu lhe deixo um convite simples, mas profundamente transformador. Experimente a partir de hoje decidir com Deus. Antes de agir, pare, silencie, ore. Espere pela paz que confirma a direção, e quando ela vier, ande com convicção. Porque nesse momento não é mais apenas você que caminha, é você em aliança com a sabedoria eterna. E se deseja continuar aprofundando-se nesse caminho de clareza e transformação, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada palavra é construída para fortalecer sua mente, sua alma e sua capacidade de viver com propósito verdadeiro. Permita-me propor algo muito simples, mas extremamente poderoso. Hoje, apenas por 5 minutos, pare tudo e ore. Mas não ore pedindo resultados imediatos. Não peça atalhos, não peça recompensas. Peça apenas uma coisa: clareza. Peça discernimento, porque quando a mente e o espírito estão alinhados, os sinais começam a surgir. Às vezes em pequenas impressões, outras vezes em coincidências sutis, que parecem acasos, mas que na verdade são mensagens silenciosas, convites divinos para enxergar o caminho correto. E é exatamente isso que veremos a seguir. No próximo trecho desta jornada, eu quero lhe mostrar como colocar Deus em primeiro lugar transforma não apenas sua vida interior, mas também suas relações humanas, seus vínculos, suas parcerias, suas escolhas diante dos outros. Porque muitos dos fracassos que enfrentamos, sejam eles emocionais, financeiros ou espirituais, não acontecem por acaso. Eles são frutos de alianças equivocadas, decisões tomadas sem discernimento, conexões criadas a partir do ego e não da sabedoria espiritual. Compreender isso pode lhe poupar não apenas decepções, mas anos inteiros de sofrimento. Por isso, se você está pronto para viver de forma diferente, escreva agora nos comentários: quero viver com clareza. Esse gesto, embora simples, já começa a moldar sua consciência. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está perdido, porque às vezes um único farol em meio à escuridão pode salvar uma vida da deriva. Agora quero lhe fazer uma pergunta direta. Alguma vez você já confiou em alguém, um amigo, um relacionamento, uma sociedade? E depois percebeu que, em vez de aproximá-lo do seu propósito, essa pessoa acabou afastando você dele? Se isso aconteceu, saiba, você não está sozinho. E mais do que uma simples decepção, muitas vezes esse é um alerta espiritual.
Quando não colocamos Deus em primeiro lugar, nossas escolhas tendem a ser guiadas por impulsos, carências ou ilusões. E assim, corremos o risco de atrair pessoas e oportunidades que não apenas não nos fortalecem, mas que nos desviam silenciosamente do caminho certo. É como caminhar sem bússola em uma floresta. Qualquer trilha parece válida, mas nem todas levam à saída. Porém, quando Deus ocupa o centro da vida, até mesmo nossas conexões começam a mudar. Você passa a sentir um incômodo sutil diante de certas amizades que antes pareciam normais. Começa a perceber que determinados negócios ou relacionamentos não estão mais alinhados com seus valores mais profundos. E isso não é paranoia, isso é discernimento. E o discernimento é a muralha invisível que protege sua energia, sua paz e até o seu futuro. Porque prosperidade também é proteção. Não basta atrair o que é bom. É preciso aprender a reconhecer e recusar o que corrói por dentro. Relacionamentos podem ser pontes para o crescimento, mas também podem ser armadilhas que nos aprisionam. Pessoas podem nos elevar à nossa melhor versão ou podem nos sabotar de forma silenciosa. E a verdadeira prosperidade não é apenas o que você conquista, é também o que você tem coragem de deixar ir. Carl Gustav Jung costumava dizer: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Mas há um detalhe ainda mais profundo que ele também ensinava. Essas pessoas com quem você convive afetam diretamente sua mente subconsciente. Gente negativa não apenas rouba sua energia no presente, ela planta crenças limitantes no solo da sua mente, interferindo no seu futuro. É como permitir que alguém contamine a terra onde você planta seus sonhos. E eu, como observador da psique humana, confirmo. O inconsciente absorve tudo o que o cerca. Se você convive com pessimismo, crítica e desânimo, sua mente começa a reproduzir esse padrão. Mas se você anda com pessoas que acreditam, que agem com coragem e fé, o seu próprio espírito desperta para esse mesmo estado. Somos moldados pelas conexões que criamos, mais do que imaginamos. Por isso, a escolha de com quem caminhamos não é apenas social, é espiritual. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele mesmo começa a filtrar suas conexões. As portas erradas se fecham, as pessoas que drenam sua energia se afastam e aquelas que somam a sua jornada começam a surgir. Talvez você já tenha vivido isso. Amizades que se distanciaram sem motivo aparente, relacionamentos que não resistiram, sociedades que não prosperaram. E às vezes não foi perda, foi proteção. Deus sabe o que você ainda não consegue ver. E quando Ele retira algo ou alguém do seu caminho, é porque está preparando espaço para o que realmente tem propósito. Nem toda perda é perda, muitas vezes é proteção. E aqui vai o meu convite. Antes de buscar novos vínculos, busque clareza. Peça a Deus que revele não apenas quem deve permanecer em sua vida, mas também quem precisa sair. Essa filtragem é dolorosa, mas é libertadora, porque prosperar não é apenas avançar, é também aprender a deixar para trás aquilo que já não serve. Escreva nos comentários se sentir em seu coração: quero relações que me aproximem do meu propósito. Essa frase pode ser o seu marco de decisão hoje. E lembre-se, se deseja continuar aprendendo a viver com clareza, discernimento e propósito, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada reflexão é construída para ajudá-lo a transformar não apenas sua mente, mas todo o seu caminho. Veja bem, uma pessoa impulsiva, desatenta ou sem propósito pode, sem perceber, contaminar a sua forma de pensar, sabotar sua energia e até retardar seu progresso espiritual, emocional e financeiro. Isso acontece porque a mente humana é profundamente influenciável.
Aquilo que você ouve, vê e com quem convive penetra silenciosamente no inconsciente, moldando suas decisões, crenças e atitudes. Mas quando Deus está em primeiro lugar, algo extraordinário acontece. Você desenvolve aquilo que as Escrituras chamam de discernimento. E essa é uma das maiores bênçãos que alguém pode receber. Discernimento é sentir no espírito o que os olhos ainda não conseguem ver. Não é apenas uma sensação vaga. É uma percepção divina que se manifesta em todas as áreas da vida. Nas parcerias, nas amizades, nos relacionamentos, nos ambientes que você frequenta. Já aconteceu com você de estar perto de alguém e sentir um desconforto profundo, quase inexplicável, que mais tarde se revelou um alerta de Deus? Se isso já aconteceu, escreva aqui nos comentários apenas o número 1. Esse simples gesto pode ajudar outros a perceberem que não estão sozinhos e que muitas vezes aquele incômodo interior não é paranoia, é a voz de Deus protegendo seu caminho. A verdade é que a escolha das alianças define o ritmo da sua caminhada. Pessoas certas te puxam para cima, te desafiam a crescer, te encorajam a não desistir. Pessoas erradas, em contrapartida, te prendem no mesmo lugar ou te arrastam para baixo. E é por isso que tanta gente empaca na vida, não por falta de fé, não por falta de talento, mas simplesmente porque anda com quem não deveria. O amor de Deus é tão profundo que, em muitas situações, Ele mesmo permitirá que certas conexões se rompam, mesmo que isso doa. Porque, às vezes, aquilo que você chama de perda é, na verdade, libertação. É Ele cortando laços que, se continuassem, poderiam te destruir no futuro. É como uma poda em uma árvore. Dói, parece redução. É exatamente o que permite novos frutos. Não se assuste com as podas. Se Deus está retirando alguém da sua vida, não é por crueldade, é por cuidado. Pode ser porque Ele tem algo melhor preparado para você, ou simplesmente porque aquela pessoa estava desviando você do seu propósito. Lembre-se, nem toda porta aberta é bênção, e nem toda porta fechada é derrota. A sabedoria está em aprender a discernir. Discernir o que vem de Deus, o que é apenas tentação disfarçada de oportunidade, o que parece brilho, mas é apenas ilusão. Carl Jung dizia que os maiores erros das pessoas bem-sucedidas não vieram da falta de talento, mas justamente dos momentos em que ignoraram a própria intuição. E sabe como Deus fala com você? Na maioria das vezes, não é com trovões nem com sinais grandiosos, mas através da intuição silenciosa. A intuição é o sussurro de Deus dentro da alma. É aquele incômodo que não desaparece. É aquela paz que insiste em permanecer quando você pensa em uma decisão. Ou aquela inquietação que cresce quando você considera um caminho errado. Eu, como observador da psique humana, afirmo: o inconsciente tem acesso a verdades que a mente consciente ainda não consegue compreender. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, esse inconsciente passa a ser iluminado pela sabedoria divina. É o ponto em que a psicologia e a espiritualidade se unem, o humano e o divino se encontram. Por isso eu lhe pergunto: quantas vezes você ignorou esse sussurro interior e mais tarde se arrependeu? Quantas vezes tomou decisões na pressa, na emoção ou pela aparência e acabou colhendo dor? Talvez hoje Deus esteja te chamando para aprender a ouvir, para dar valor a esses sinais antes que seja tarde. Escreva aqui nos comentários, se sentir no coração: quero aprender a discernir antes de decidir. Essa frase pode ser a chave de uma nova etapa da sua vida. E lembre-se, cada decisão que você toma não afeta apenas o presente. Ela constrói o seu futuro. Escolher com quem andar, em quem confiar e que alianças formar, é uma das maiores responsabilidades espirituais que você carrega.
Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada vídeo é um convite para fortalecer sua mente, alinhar seu espírito e despertar a sua inteligência espiritual, aquela que vê o invisível e escuta o que o mundo ignora. Com muito talento, recursos e oportunidades, mas que mesmo assim parecem estar sempre cansadas, vazias, inquietas. Isso acontece porque o sucesso verdadeiro não nasce apenas do esforço humano, mas do alinhamento espiritual. Quando o propósito está desalinhado, até a vitória pesa. Mas quando o propósito está em sintonia com Deus, até o silêncio tem sentido. Por isso, antes de correr atrás de resultados, aprenda a buscar direção. O mundo te ensina a fazer mais. Deus te ensina a fazer o essencial. O mundo te incentiva a correr. Deus te convida a permanecer. O mundo grita. Deus sussurra. E é nesse sussurro que a clareza nasce. Muitos se perdem porque confundem movimento com progresso. Estão sempre ocupados, mas raramente em paz. Estão sempre fazendo, mas raramente vivendo. Carl Jung dizia que o homem precisa de um sentido para não adoecer. E quando o sentido vem de Deus, a alma encontra repouso. Talvez, neste momento, você esteja cansado, não por fazer demais, mas por fazer sem direção. Talvez esteja tentando controlar o que só Deus pode conduzir. E talvez tudo o que Ele esteja te pedindo agora seja: pare um pouco, respire, confie, permita que Ele lidere o caminho. A fé não é passividade, é entrega consciente. É dizer: Senhor, não quero andar por impulso, quero andar por propósito. Quando você faz isso, o caos perde força, a ansiedade diminui, e um novo tipo de sabedoria começa a operar dentro de você. Não a sabedoria dos livros, mas a sabedoria que vem do Espírito. Veja, quando Deus assume o centro, tudo o que está fora de ordem começa naturalmente a se reorganizar. As pessoas certas, erradas, se afastam. As portas que não te servem se fecham. As que te impulsionam se abrem. Esse é o poder do alinhamento espiritual. Ele traz ordem ao que antes era confusão. E aqui vai uma reflexão para você guardar. Não existe clareza sem conexão. Quem se desconecta de Deus, cedo ou tarde, se perde de si. E quem se reconecta com Ele, encontra não apenas direção, mas também identidade. Porque quando você sabe quem é nele, o mundo pode tentar te distrair, mas não te desvia. Eu te convido a fazer um pequeno exercício agora. Feche os olhos por alguns segundos e pergunte em silêncio: Senhor, o que em minha vida está desalinhado com o teu propósito? Talvez Ele te mostre um relacionamento, um hábito, um pensamento, uma escolha. E se isso acontecer, não fuja. A verdade liberta, mas primeiro confronta. Deus não te chama para o controle, Ele te chama para a confiança. E confiar é continuar andando mesmo sem entender tudo. É acreditar que o caminho pode parecer incerto, mas o guia nunca erra a direção. Escreva aqui nos comentários se essa mensagem falou com você. Quero que Deus seja meu centro, não minha última opção. Essa frase pode ser o início de uma nova etapa. Uma etapa de paz, discernimento e propósito. E lembre-se, cada vez que você escolhe ouvir a voz de Deus acima do barulho do mundo, você fortalece sua mentalidade inabalável. Aqui neste canal, cada reflexão é construída para te lembrar que a verdadeira sabedoria não é saber mas o que saber fazer, em quem confiar. Então, se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que está precisando reencontrar a direção. Pode ser que a sua atitude seja exatamente a resposta que Deus queria entregar a essa pessoa hoje. Você já viu pessoas com tudo, sucesso, dinheiro, reconhecimento, mas com o coração em pedaços? Pessoas com fama, mas vazias por dentro?
Pessoas que conquistam tudo, mas não sabem como usar ou administrar o que possuem. Isso acontece porque o sucesso construído longe de Deus é frágil. Ele não sustenta a alma, não protege contra as tempestades da vida, não oferece sentido profundo. Tudo o que se constrói sem um alicerce divino está destinado a ruir cedo ou tarde. E é exatamente por isso que o hábito mais poderoso que você pode cultivar todos os dias não é apenas orar, não é apenas trabalhar duro, não é apenas manter pensamentos positivos. O hábito mais poderoso é viver com Deus no centro de tudo. No centro dos seus pensamentos, no centro do seu dia, no centro das suas metas, no centro das suas decisões. Imagine comigo, você acorda e antes de tocar no celular, antes de correr para suas tarefas, você fecha os olhos e diz: Senhor, guia meu dia, alinha minha mente, que nada me tire do teu propósito. Parece simples, mas essa atitude muda absolutamente tudo. Porque ao fazer isso, você não está apenas começando o dia, você está entregando o controle. Está permitindo que Deus dirija suas ações, seus pensamentos e sua energia. Quando Ele conduz, até os atalhos que antes pareciam necessários desaparecem, porque Ele te mostra o caminho verdadeiro. Aquele que economiza esforço, evita frustrações e preserva sua paz. Colocar Deus no centro significa permitir que Ele seja o alicerce da sua vida, a referência para suas escolhas, o guia invisível que te protege de decisões erradas, pessoas tóxicas e caminhos que desviam do seu propósito. E lembre-se, este hábito não depende de motivação externa ou resultados imediatos. Ele depende de consistência interior. É uma decisão diária de priorizar o divino sobre o ego, a clareza sobre a pressa, a fé sobre o medo. Comece pequeno, mas comece agora. Antes de agir, antes de decidir, antes de responder, faça essa pausa consciente. Entregue ao seu dia, entregue a sua mente, entregue suas decisões a Deus. Quando esse hábito se torna rotina, tudo muda. Suas escolhas, suas relações, seus projetos, sua paz interior. A vida deixa de ser um acúmulo de esforço e passa a ser uma jornada guiada por sabedoria, discernimento e propósito real. Se você sente que esta mensagem ressoou com seu coração, escreva nos comentários: Hoje escolho colocar Deus no centro da minha vida. E lembre-se, compartilhar esta mensagem com alguém pode ser a semente que transforma o dia ou até a vida inteira de outra pessoa. Viver com Deus no centro não significa apenas pensar nele de vez em quando ou recorrer a ele nos momentos de crise. Significa viver cada momento com a consciência de que há algo maior trabalhando com você. Algo que entende seus limites, seus talentos e suas necessidades mais profundas. Agora quero que você reflita. Como você tem começado seus dias? Com pressa, preocupações e distrações? Ou entregando o controle desde o primeiro instante a Deus? A diferença entre esses caminhos é imensa. Ela se reflete em cada decisão, em cada escolha, em cada passo que você dá. Um dia iniciado com Deus no centro traz clareza, propósito e serenidade. Um dia iniciado apenas pelo impulso, pelo ego ou pelo hábito pode se tornar confuso, exaustivo e sem direção. Se esta reflexão está tocando você, escreva nos comentários: Quero começar meus dias com Deus no centro. Essa simples frase é mais do que palavras. É o primeiro passo para uma transformação profunda que vai além do que os olhos podem ver, mas que se manifesta em cada detalhe da sua vida. Nas decisões que você toma, nas relações que constrói, nas oportunidades que reconhece e na paz que sente no coração. E lembre-se, colocar Deus no centro é um processo diário. Não se trata de perfeição, mas de consistência e intenção.
Cada manhã em que você decide começar com ele, fortalece sua mente, seu espírito e a própria trajetória da sua vida. Que esta jornada que percorremos juntos sirva como um guia para viver com propósito, clareza e fé. Lembrando sempre que o verdadeiro sucesso não é apenas material ou externo. O sucesso real é aquele que nasce do equilíbrio entre mente, corpo e espírito, alinhado àquilo que é maior do que nós mesmos. Se você está pronto para essa transformação, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Ative o sininho e continue caminhando conosco nessa jornada de autoconhecimento, fé e clareza. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Talvez sua ação seja exatamente o farol que ilumina o caminho de outra pessoa. Lembre-se sempre, quando Deus está no centro, o resto da vida se alinha sozinho. As escolhas se tornam mais sábias, as relações mais leves, os desafios mais fáceis de enfrentar e a paz interior se torna uma companhia constante. Comece hoje, comece agora. Coloque Deus no centro da sua vida e veja como tudo ao redor começa a se transformar.